Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo, estou trazendo para vocês mais um episódio do The Legals na Rocktronic. A gente fala aqui no The Legals na Rocktronic sobre assuntos de interesse de empreendedorismo e questões jurídicas aí para impulsionar e alavancar seus negócios nas suas startups e empresas de base tecnológica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, que são os termos e condições de uso. Meu Deus, o que é isso? É aquele contrato que você tem com o seu cliente. E por isso que ele é tão importante, né? Seu cliente, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa, a forma como você estabelece sua relação com ele é fundamental. E a gente faz isso através dos termos e condições de uso. Sim, aqueles que a gente vê lá no site, que a gente dá um li, aceito, sabe? Esses mesmo. São um exemplo, né, de termos e condições de uso. E aí não tem como a gente falar sobre termos e condições de uso sem falar em contratos em geral. Um contrato, gente, ele é útil para a sua empresa, para qualquer outra empresa, quando ele estabelece bem quais são as obrigações, quais são os direitos de cada uma das partes. Por quê? Porque se a gente fala de início o que uma parte e a outra parte podem esperar em qualquer situação, a gente evita uma série de problemas, mas mais do que isso, a gente explica o que o seu cliente vai levar. A gente adequa as expectativas do seu cliente à solução que o seu produto ou o seu serviço, né, trazem para aquele cliente, seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa. E toda vez que a gente vai fazer um contrato, né, um termo e condição de uso, sua assessoria jurídica e vocês têm que trabalhar juntos no que a gente chama de jornada do cliente. Isso é super importante. Conforme o seu cliente vai fazendo os passos dele para chegar até você ou a sua empresa, conhecer a sua solução, optar por comprar e fazer a compra e usufruir do seu produto ou seu serviço, tem todo um caminho que ele faz. A gente não só pode, como deve observar esse caminho e já ir trazendo as informações importantes para o seu cliente enquanto ele faz esse caminho. Dessa forma, as informações ficam muito mais claras e, mais do que tudo, a gente ajuda o seu contrato, seus termos e condições de uso, ajudam a sua empresa a fazer aquela tão esperada e tão importante venda. Por exemplo, se você vai escolher um hotel ou até mesmo uma residência de alguém para você ficar quando você for fazer a sua viagem, não tem uma série de informações importantes que você quer saber sobre aquele local? Você não pesquisa para saber se aquele bairro é mais legal, você não consegue olhar ali, né, se aquele imóvel está mais perto ou mais longe dos lugares que você gostaria de visitar, você não gostaria de saber que tipo de condição que tem ali, né, se você pode ou não pode levar o seu bichinho de estimação, se tem algum horário específico que é legal evitar, né, se tem horário para entrar e para sair. Então, esse e vários outros detalhes a gente precisa observar quando a gente vai montar esses termos e condições de uso. E lembrando que é muito importante, né, quando a gente faz esse passo a passo do seu cliente, a gente, né, demonstra esse exercício de empatia e a gente consegue fazer uma ligação muito importante entre a necessidade da pessoa e o que a sua solução traz para aquela pessoa ou para aquela empresa e a gente ajudar, assessorar a fazer esse processo de venda acontecer da melhor forma possível. E outro ponto que vale a gente chamar a atenção é que é esse instrumento que vai conduzir a relação de vocês. Então, um contrato, ele só tem utilidade, só é válido para a gente dentro de uma empresa se realmente ele serve como um índice para você e para o seu cliente saberem o que vocês podem e devem fazer, em que momento e por qual valor, enfim. A gente prestar atenção nesses detalhes e trazer isso tudo ali para um documento que a gente consegue recorrer, né, de forma fácil e conseguir resolver todas as nossas dúvidas ali nele. Outra dica super importante é que esses termos e condições de uso, eles têm uma linguagem muito acessível. A gente já
está acostumado, né, às vezes ver termos e condições de uso que a gente não compreende muito bem, ou que tem um tanto de letrinha pequenininha, a gente ele fica, não consegue utilizar aquele termo e condição de uso para o nosso benefício, seja você consumidor, para o benefício da sua empresa. O seu contrato ele tem que fazer justamente o contrário. Ele tem que falar na linguagem do seu cliente, tem que falar na sua linguagem e tem que servir como um guia para vocês no desenvolvimento do relacionamento seu com o seu cliente. Lembrando que tudo que a gente, né, coloca dentro de um documento, a gente se vincula a ele. Então, se eu prometi que eu vou oferecer aquele produto e serviço daquela forma, eu tenho que entregar. E aí, a sua assessoria jurídica vai te ajudar a colocar no papel a solução que você fornece, prestando atenção, né, no relacionamento entre vocês, nas vendas que você vai efetuar e com linguagem super simples. E é claro, gente, né, não podia finalizar sem falar. Isso é feito caso a caso. Cada empresa, cada solução, cada produto, cada serviço tem suas particularidades e peculiaridades. E a gente precisa prestar atenção nelas para poder traduzir isso nesse documento. Então, realmente não dá para a gente poder pegar um termo e condição de uso feito para uma outra empresa em uma outra situação que não é a sua e aproveitar ali para a sua empresa, né? Claro que fontes de pesquisa e de comparação são sempre muito importantes, mas lembrar sempre que mais importante ainda é você ter os seus termos e condições de uso adequados para a sua solução e para os seus clientes. E é isso, pessoal. A gente termina aqui as nossas dicas de hoje. Entrem em contato conosco, digam o que vocês têm de dúvidas a respeito desse assunto, tragam pra gente sugestões de outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui no The Legals na Rocktronic. Até mais! Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.